A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 23 do livro de Mateus, os 7 ais de Jesus. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo de número 23 do livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele foi estruturado em 5 discursos: o ético, discipulado e missão, reino do céu, igreja, escatológico. Então nós estamos vendo aí, essa estrutura foi padronizada de acordo com 5 livros de Moisés no Pentateuco, para apresentar Jesus como o profeta que ele tinha anunciado que viria e que seria maior do que ele. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clique aí no sininho para você fazer acompanhamento dos nossos vídeos. Todos os dias temos uma palavra de Deus aqui nesse canal sobre um capítulo da Bíblia. Então abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, faça uma leitura prévia, de preferência antes de nos ouvir, lembrando que ele foi escrito, Mateus, com o propósito de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, mensagem do reino, apresentar o rei como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção de Deus. Nós estamos vendo as mudanças do reino, do capítulo 19 até o 25. As ações de Jesus, as suas parábolas, as suas respostas a desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa da sua hipocrisia e os advertiu quanto ao julgamento divino. Esses capítulos foram divididos em 2 sessões. Nós estamos vendo, em continuação, a narrativa Parábolas e Ais. Dos capítulos 19 até o 23, eles vão registrar a última viagem de Jesus para a Galileia e a sua entrada em Jerusalém antes da sua crucificação. Essa passagem também enfatiza reações diversas aos ensinos de Jesus. Tanto aceitação, beleza, quanto rejeição. A rejeição, nós já vimos aqui que ela provoca o endurecimento do coração. E o endurecimento do coração faz você odiar a mensagem, trabalhar contra e faz você se entregar ao pecado. Agora, repare bem, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então é dos incrédulos que ele tem poder. Ele não tem poder contra os crentes. Jesus está criticando aqueles que são religiosos e atam fardos pesados aos fiéis com obrigações e compromissos que o Senhor não pediu. Ele afirma que eles são falsos porque não vivem o que pregam, nem pregam o que vivem. Ai, meu Deus. Pelo teor dessas advertências, podemos reparar que Jesus estava indignado com tanta hipocrisia. Cuidado, pastores, a hipocrisia não é um bom caminho. Alguns consideram esse capítulo como outro sermão, perfazendo o número total de 6 em vez de 5, dos quais já falamos, ou como parte do sermão escatológico nos versos 24, nos capítulos 24 e 25. Entretanto, conforme nós estamos vendo, o capítulo 23 não termina com quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou uma frase semelhante que conclui os outros sermões. Além disso, diferentemente dos outros sermões, a última parte desse sermão é dirigida aos inimigos de Jesus. De preferência assim, então, o capítulo 23 deve ser visto como parte de uma narrativa, demonstrando a atividade profética de Jesus fazer advertências aos líderes infiéis de Israel. Ele está relacionado com o sermão seguinte, o qual nos dá a razão para a queda de Jerusalém, que é anunciada na linguagem de profecia de julgamento do Antigo Testamento. Jesus está se dirigindo à multidão e também aos seus discípulos, dizendo que eles, escribas e fariseus, haviam se apropriado da posição de autoridade de Moisés, verso 2, no grego, assentado no lugar de Moisés. No entanto, o discurso deles não era condizente com a prática, pois diziam algo e faziam outra coisa. Eles eram hipócritas e não deveriam ser imitados em suas ações odiosas, feitas com uma única finalidade, de impressionar o próximo,
mas não de andar reto diante de Deus. Eles adoravam que as pessoas os chamassem de mestres e guias, e futuramente até de pai, mas Jesus os advertiu dizendo que a ninguém sobre a terra deveriam chamar vosso pai, obviamente não se referindo ao seu progenitor. Os judeus não chamavam seus mestres que estavam vivos de pai, mas se referiam aos mestres venerados de gerações mais antigas como pais. Nenhum mestre terreno de nenhuma idade é progenitor do verdadeiro entendimento espiritual. Esse papel pertence somente ao próprio Deus. Jesus conclui seu raciocínio com a máxima de que quem quiser ser o maior, que seja dentre eles o menor, pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Verso 11 e 12. Em seguida, Jesus proclama uma série de ais. Na verdade, aqui são 7 deles. Lucas 11, de 37 a 54, registra uma proclamação anterior de 6 ais. Essa série de 7 ais era um pronunciamento profético, pois envolvia a instauração da ação judicial por parte de Deus, a RIB, contra seu povo e o anúncio da realização iminente das maldições da aliança. Compare com os ais proclamados por Isaías. Veja lá Isaías 5, de 8 a 23. Com os 5 proclamados por Abacuque, que também está lá no capítulo 2, de 6 a 20. E outros por Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas menores. Esses oráculos não são vingativos, mas originam-se da preocupação de Deus pelo seu povo e do seu desejo de que eles se arrependam. O primeiro ai, como os demais, estava direcionado aos hipócritas, aos escribas e aos fariseus, que gostavam de se sentar na cadeira de Moisés, mas que fechavam o reino a quem queria entrar, principalmente ao afastar as pessoas de Cristo e da sua justiça. Os discípulos deveriam fazer o contrário, pelo uso das chaves do Evangelho. O segundo ai era porque eles devoravam as casas das viúvas e, para disfarçar, faziam longas orações. Por isso, seriam castigados mais severamente. O terceiro ai era porque percorriam a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguiam, o tornavam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Os prosélitos ao farisaísmo, não somente judaísmo, eram convertidos ao legalismo e, desse modo, impedidos de receber a justiça que é pela fé. O terceiro ai era porque diziam: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, será obrigado pelo seu juramento. Compare com 5, de 33 a 37. O casuísmo do juramento se assemelha a crianças que juram enquanto cruzam seus dedos atrás nas costas. Assim, né? Ou assim. Esse truque não torna uma promessa ou juramento menos obrigatório aos olhos de Deus. Deus quer a verdade em todas as palavras. Não adianta nada fazer esses símbolos. O quarto ai era porque eles davam dízimo de hortelã, do endro e do cominho, mas tinham negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eles deveriam praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus os comparou a guias cegos, que coavam o mosquito, mas que engoliam o camelo. O menor dos animais impuros era o mosquito, já o camelo era maior dos animais impuros. No aramaico, isso também envolve um jogo de palavras. Você filtra um mosquito, canlá, mas engole um camelo, ganlá. O quinto ai era porque eles limpavam o exterior do copo e do prato, mas dentro deles estavam cheios de ganância e de cobiça. O sexto ai era porque eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estavam cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Ou seja, pareciam justos ao povo, mas por dentro eram cheios de hipocrisia e de maldade. O sétimo ai era porque eles edificavam os túmulos dos profetas e adornavam os monumentos dos justos,
e se achavam melhores do que seus pais, pois se tivessem vivido naquela época seriam muito diferentes. No entanto, ao falarem dessa forma, condenavam-se a si mesmos. Jesus conclui seus 7 ais, aqui o chamando de serpentes, raça de víboras. Com eles mesmos estavam enchendo a taça de ira de Deus com sua hipocrisia, mentira e engano. Como poderiam escapar da condenação do inferno? Para provar o que Jesus disse, que ele mesmo envia, Jesus cumpre o papel dessa sabedoria. Ele mesmo enviaria, doravante, profetas, sábios e escribas, e eles iriam fazer bem pior que os seus pais. E os cristãos, os fariseus descrentes, se identificaram com os seus antepassados assassinos. Observe que Jesus disse, Zacarias, a quem mataste, ênfase acrescentada. Jesus estava prevendo o que fariam e que isso os fariam participantes, sobre eles recairiam o sangue de todos os justos, desde Abel até Zacarias. Abel foi a primeira pessoa a ser morta por causa da justiça, em Gênesis 4:8. A identificação de Zacarias é problemática e todas as soluções sugeridas apresentam dificuldades. As melhores possibilidades são o profeta Zacarias, Zacarias 1:1, que foi filho de Baraquias, mas de cujo martírio não temos conhecimento. Zacarias, filho de Baruque, que foi morto pelos zelotes e foi mencionado por Flávio Josefo, em Guerras Judaicas 344. Ele foi morto na área do templo, mas provavelmente não entre o santuário e o altar. Pode ser também o filho de Joiada, o último mártir mencionado no Antigo Testamento, de acordo com a organização da Bíblia dos Hebreus. 2 Crônicas 24, de 20 a 22, que foi morto no pátio do templo por ordem de Joás. Se não fosse pelas palavras filho de Baraquias ou Baraquias, essa última opção seria mais provável, uma vez que a frase do justo Abel até Zacarias se referindo ao primeiro e ao último mártires do cano hebraico. É remotamente possível que as palavras filho de Baraquias ou Baraquias seja uma inserção da parte dos copistas antigos. Lucas 11:51 não as inclui. Ou de que Joiada era, na verdade, o avô de Zacarias e que seu pai era um Baraquias, não mencionado em Crônicas. A punição que eles experimentam foi provavelmente a destruição de Jerusalém e do templo no ano de 70 depois de Cristo. Em seguida, por causa das palavras dos ais, Jesus faz um lamento sobre Jerusalém. Compare com Deuteronômio 32:11, Salmo 36:7, Salmo 91, verso 4. Jesus se esforçou e quis reunir os seus filhos, como a galinha reuniu seus pintinhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram. Portanto, doravante as suas casas ficariam desertas, verso 38. Então ele declara que desde aquele momento não mais o veriam, até que vissem ou viessem a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, verso 39. Ou seja, precisariam se arrepender e se voltar para Cristo, para terem seus pecados perdoados e poderem ser aceitos como filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós estamos vendo que isso explica que está relacionado à segunda vinda de Jesus. O Messias de Israel não será visto pela Israel não arrependida, até que ele venha novamente em glória e toda língua o confesse como o Senhor. Filipenses 2, de 10 a 11. Capítulo 23, verso 1 diz assim, então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Esse é o primeiro versículo do capítulo de número 23, que tem 39 versículos, e o último é aquele, declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Deus querendo salvar e enviar a salvação, mas o povo, alheio a Deus, fazendo coisas inconvenientes e se deixando levar por outras coisas. Misericórdias. Meus queridos, nós ficamos por aqui e nós vamos ver a partir de amanhã, no capítulo 24, que Jesus está voltando. Mas existe uma advertência.
Cuidado para não ser enganado. Mateus capítulo 24, é o sermão escatológico. Das 5 divisões que nós falamos, nós vamos entrar aí nessa parte. Fiquem com Deus, inscrevam-se no nosso canal, clica no sininho, porque todos os dias nós temos um vídeo novo para você acompanhar e saber aí. Nós também estamos fazendo as listas as playlists com todos os capítulos dos livros, dos 66 livros da Bíblia. Isso aos poucos nós estamos construindo. A parte escrita, relembrando, está em jamaisdesista.com.br. Entre lá, acesse, se inscreva lá também, seja seguidor. A parte, a loja virtual ou semeadores.com.br. E o programa de rádio, todos os dias aqui, 8h30, você ouve aqui Momento Missionário na sua rádio ou Semeadores. Fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos um bom dia.